Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula iniciaremos o estudo dos polinômios, conteúdo muito importante da matemática. Vejamos essa situação aqui. Temos um retângulo de dimensões x mais 5 e x. Considere que queremos determinar o perímetro e a área desse retângulo. O perímetro é a soma dos lados. Então, neste caso, temos x mais x, 2x, mais x mais 5 mais x mais 5, 2 vezes x mais 5. Aplicando aqui a propriedade distributiva, temos 2 vezes x, 2x, 2 vezes 5, 10. Então, o perímetro desse retângulo é 4x mais 10. Já a área, que é dada pelo produto da base pela altura, temos aqui x mais 5 vezes x, aplicando novamente a propriedade distributiva, x vezes x, x ao quadrado, 5 vezes x, 5x. As duas expressões que representam, a primeira, o perímetro do retângulo, e a segunda, a área do retângulo, são exemplos de polinômios, que é o objeto de estudo dessa aula. Mas antes de definirmos o que é um polinômio, aqui estou dando exemplos de polinômios, vamos ver o que é um monômio. Então temos aqui monômio, mono 1. Então a gente poderia dizer que monômio é um produto de um número por variáveis. Aqui no caso temos duas variáveis representadas pelas letras x e y. Então 3 vezes x ao quadrado vezes y. O número é denominado coeficiente e esta parte que abrange as letras é chamada de parte literal, ok? Outro exemplo de monômio, 15 vezes x, y ao cubo z ao quadrado. Temos que 15 é o coeficiente e a parte literal é formada aí por 3 letras, O x está elevado a 1, o y elevado a 3 e o z elevado a 2. Um exemplo de outro monômio, menos 4/3 vezes x, coeficiente, e o x aqui representa a parte literal. E temos também o número 7, é um exemplo de um monômio. Quando você tem um número real, esse número real pode ser considerado um monômio em que a gente, assim, para facilitar a comunicação, a linguagem, a gente pode dizer que não tem a parte literal sem parte literal, ou a parte literal é como se você tivesse a variável ou as variáveis elevadas a zero, certo? O que é importante a gente aqui saber também de um monômio é o grau. O que seria o grau de um monômio? O grau de um monômio é definido pela soma dos expoentes das variáveis que aparecem naquele monômio. No primeiro exemplo, nós temos x ao quadrado vezes y elevado a 1. Os expoentes são 2 e 1. A soma dá 3. 2 mais 1, 3. Então, o grau desse monômio, o grau aqui, neste exemplo, o grau é igual a 3, o grau desse monômio. Nesse segundo exemplo, quanto é o grau desse monômio? É só a gente fazer a soma aqui dos expoentes. O grau vai ser 1 mais 3 mais 2, que é igual a 6, que é o grau desse monômio. O grau desse monômio, temos aqui apenas uma variável e ela está elevada a 1. O grau desse monômio é 1. E quando temos apenas um número real, como eu já tinha comentado com vocês, a gente pode considerar aqui, é como se a parte literal, todas as variáveis aparecessem elevadas a zero. Então, quando temos apenas um número, o grau desse monômio é zero, certo? Então, agora nós vamos dar a definição de polinômio. Gostaria aqui já de chamar a atenção que consideraremos apenas monômios com apenas uma variável. Então, temos aqui o que seria um polinômio, ou também conhecido como expressão polinomial. De modo bem formal, poderíamos dizer que é a soma algébrica de monômios. Veja que aqui estamos considerando o polinômio em apenas uma variável, que está sendo representada pela letra x.
Então, num polinômio, não é? O prefixo poli significa aí vários monômios, certo? Tem a combinação, a junção, a soma de vários monômios. Em particular, quando a gente tem no polinômio apenas 2 monômios, a gente pode se referir a ele como binômio, 2 monômios. Se forem 3 monômios, a soma de 3 monômios, nós teríamos aí um trinômio. E polinômio quando a gente tivesse soma a partir de 4 termos. Mas até para facilitar a nossa comunicação, mesmo tendo apenas um monômio, ou 2 ou 3, vamos estar nos referindo a esses objetos como polinômio, ok? Então, o polinômio, nós temos aí a soma de termos, né? Cada parcela dessa a gente chama de termos, né? São os monômios, onde temos um número real multiplicado por uma variável elevada a um expoente. Esse expoente é um número inteiro não negativo, ou seja, pode ser um número positivo ou o número zero, tá? Os números que aparecem multiplicando as potências da variável são chamados de coeficientes, esses números. Então, o AN, o AN-1, A1, A0 representam os coeficientes. O N, como eu já tinha dito, um número inteiro não negativo. E cada monômio que aparece na soma, que representa o polinômio, é chamado de termo. Temos aqui alguns exemplos de polinômios. Eu trouxe aqui os 2 primeiros que iniciamos a aula, né? Daquela situação ali, aqui o 4x mais 10 representando o perímetro do retângulo e x² mais 5x representando a área. Temos aqui um polinômio de coeficientes 4 e 10 na variável x. Aqui temos um polinômio de coeficientes 1, 5 e aqui o A0, né, que não está associado à variável, é como se fosse aqui 0. Também um polinômio na variável x. Temos mais 2 exemplos aqui, menos 4x ao cubo mais 3x ao quadrado, menos 5x mais 1. Também temos aqui os coeficientes menos 4, 3, menos 5 e 1. E neste outro exemplo, os coeficientes são raiz quadrada de 3, os coeficientes associados àqueles termos onde o x estaria elevado ao cubo e o x estaria elevado ao quadrado, nós podemos considerar aí os coeficientes sendo 0, menos 8 e 1 meio. Né? O que eu quis dizer aqui, olha, como se eu tivesse raiz de 3, x elevado a 4, mais 0, x ao cubo, mais 0, x ao quadrado, menos 8x, mais 1 meio. Então, quando o coeficiente é 0, não há necessidade de você estar indicando esses termos. Uma definição aqui importante é o grau de um polinômio. O que é o grau de um polinômio? Nós definimos que o grau de um polinômio é o grau do monômio do termo de maior grau que aparece no polinômio. Então veja ali no primeiro exemplo, 4x mais 10. Dos 2 monômios que aparecem, qual é o que tem o maior grau? 4x tem grau 1, né? X elevado a 1, e 10 é como se eu tivesse aqui 10 vezes x elevado a 0. Então o maior grau é 1. É só, na verdade, de modo prático, você observar o maior expoente da variável na expressão algébrica que você tem. No segundo exemplo, o grau é 2, temos aqui o maior expoente da variável, aqui x ao quadrado, aqui o x está elevado a 1, aqui é como se fosse x elevado a 0. Então, grau 2. No terceiro exemplo, temos o grau sendo 3, é o maior expoente da variável. E no último exemplo, temos aqui o grau desse polinômio como sendo um polinômio de grau 4. Então, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o que é que seja um polinômio. Nas próximas aulas, veremos outras definições e como operar com polinômios, tá ok? Então, até a próxima aula.